meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa e a sua família no dia de hoje. Essa que vos fala é a serva do Senhor, missionária Maria Arruda, a seu dispor. E eu venho como mensageira da palavra de Deus profetizar e ministrar sobre a tua vida, meu querido e minha querida, meu amado e minha amada. Eu profetizo na sua vida nesse dia chamado segunda-feira, as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que tudo que for bom de Deus chegue até você, te alcance no dia de hoje, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo libertação, trazendo salvação para ti e para a tua casa, trazendo sabedoria, discernimento, trazendo as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescentam dores. Que você possa no dia de hoje desfrutar do melhor de Deus na sua vida nesse dia, meu amado e minha amada. Talvez você vá dizer para mim, mas irmã, missionária, eu já acordei hoje com dores, eu já acordei hoje com inchaços, eu já acordei hoje com enxaqueca, eu já acordei hoje indisposto, indisposta. Mas eu venho te dizer, meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, que a palavra do Senhor fala que quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes. A sua carne, ela pode até estar fraca, porque a nossa carne, a nossa estrutura, ela é pó. A nossa estrutura não foi feita para suportar muita coisa, não. A nossa estrutura, ela é pó. Nós fomos feitos do pó. Deus, ele pegou o pó, pegou o lodo e fez, o barro ali, fez e formou o homem. E depois ele formou a mulher da costela do homem. Então, sendo o homem formado do barro, automaticamente também a mulher, a auxiliadora, ela também é feita, a estrutura dela também é do pó. Então, a nossa estrutura carnal, ela é pó, mas o nosso espírito, o espiritual que está dentro de nós é de Deus, então esse é forte. Então quando nós estamos fracos, debilitados por alguma enfermidade, por alguma doença, ou por alguma notícia ruim, ou por alguma tristeza, algum abatimento, alguma preocupação, alguma aflição, alguma angústia pela qual estamos passando, a nossa carne está sentindo, porque ela está fraca, porque a estrutura dela é pó. Mas o nosso espírito permanece firme, permanece forte, permanece inabalável, porque é de Deus e não pode se corromper. Aleluia, tudo que é de Deus que está em nós não pode se corromper, porque se é de Deus, então está na força de Deus, e uma vez que estamos na força de Deus, nós até podemos ter essa carne aqui desfalecida, essa carne aqui pode até se entregar, ela pode até desanimar, ela pode até desistir, mas o Espírito que está dentro de nós, ele é vivo, ele continua vivo, e ele continua buscando mais e mais a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, pela minha e pela sua vida, meu querido e minha querida. Você que está recebendo esta palavra nesta manhã, eu quero pedir que você confirme com o seu like, com o seu joinha. Também quero pedir que você compartilhe, que você abençoe alguém nesse dia de terça-feira, para que você também possa ser abençoado, porque quando eu abençoo, automaticamente eu sou abençoado, abençoada. Glória a Deus. Eu também quero lhe fazer um convite para que você que ainda não é inscrito neste canal, você venha estar se inscrevendo, você venha estar juntamente comigo propagando
o evangelho de Jesus Cristo, anunciando as boas novas de Jesus Cristo até que ele volte, até a consumação dos séculos. Quando você se inscreve num canal como este, que traz a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus aos cativos, aos oprimidos e a todos que precisam e quem não precisa. Eu sou uma que preciso da palavra, preciso da direção de Deus através da palavra dele. Todos nós precisamos. A palavra de Deus é a nossa direção, é a nossa bússola, é ela que nos aconselha em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós precisamos de Deus está na palavra dele. Tudo que nós necessitamos está na palavra dele. Para todos os momentos e todas as áreas da nossa vida, Deus deixou algo escrito na palavra dele para nos orientar. Então a palavra de Deus é muito importante. Ela é um alimento que nos alimenta em todos os momentos da nossa vida. Por isso, meu querido e minha querida, quando você se inscreve num canal como esse, você está ajudando a propagar o Evangelho de Jesus Cristo para ganhar mais almas, para que pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam libertas, muitas vezes dos enganos, das mentiras, das idolatrias pelas quais elas vivem. Você está ajudando o reino de Deus a ser propagado na terra. E você, minha amada, você, meu amado, você será sempre notificado todas as vezes que entrar aqui neste canal uma mensagem nova que eu estiver postando, uma palavra da parte de Deus, você será notificado e você será notificada. Eu quero dizer para você que já está inscrito neste canal, que Deus ele venha te abençoar poderosamente, que tudo que você está fazendo pelo reino de Deus, Deus ele venha te retribuir 100 vezes mais, porque a palavra nos diz que Deus não fica nos devendo nada, porque ele é um Deus zeloso, um Deus de amor e um Deus que zela por aqueles que zelam pelo seu reino. Então, quando você se inscreve, quando você compartilha, você está ajudando no crescimento do reino de Deus através da palavra de Deus. Não é a missionária Maria Arruda que você está ajudando, você está ajudando no crescimento do canal que vai propagar a palavra de Deus, anunciar o evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus que vai chegar aos corações de todos aqueles que necessitam ouvir. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Meu amado e minha amada? Hoje, nesta manhã, o Senhor tem uma palavra para o meu e para o teu coração. E esta palavra, talvez ela precise ser ouvida com os ouvidos espirituais e entendida e recebida pelo Espírito. Tem palavras que você não vai ouvir somente com os teus ouvidos. Tem palavras que você vai ouvir pelos ouvidos, mas vai ter que entender pelo Espírito, pelo discernimento e a revelação do Espírito. E esta é uma dessas palavras. Encontra-se no livro de 1 Coríntios. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 1 Coríntios capítulos 10. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo para que depois nós venhamos então estar entendendo o que Deus quer falar ao nosso coração. 1 Coríntios capítulo 10 e versos 1, a palavra do Senhor vai nos dizer: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Oh, glória a Deus! Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, a razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles,
porque está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sob quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possas suportar. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Amados e amadas, essa palavra foi um tanto quanto extensa, um tanto quanto, meio grande em leitura, extensa para nós entendermos. Por isso que eu falei no início que teria que ser ouvida pelo Espírito, para ser discernida pelo Espírito, porque a palavra do Senhor se discerne espiritualmente. Então, nesse momento, nós vamos procurar entender algumas partes desta palavra que nós lemos. Primeiramente, meus amados irmãos, Deus aqui está nos chamando para uma advertência. Deus está nos dando um alerta por esta palavra. Deus, nesta segunda-feira, que algumas pessoas podem dizer que é o primeiro dia da semana, mas nós sabemos que é o segundo dia da semana, porque o primeiro dia da semana é o domingo, e aí o segundo dia, então, hoje da semana, nós iniciamos já sabendo que o nosso Deus é superior a tudo, é maior a tudo, e que é dele e para ele e por ele todas as coisas. Isso nós já sabemos, isso nós temos a total certeza, a absoluta certeza de que tudo rege na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a minha e para a sua vida. Até aqui, então, está tudo bem, estamos entendendo que Deus está acima de tudo e de todas as coisas. Agora, vamos entender que Deus alerta o seu povo, Deus traz advertência ao seu povo porque os ama. Também a palavra nos diz que Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Por quê? Porque Deus não quer que eu e você venhamos usar de práticas pecaminosas que nossos irmãos do passado usaram. Esta palavra em 1 Coríntios 10 está nos trazendo uma advertência para que não venhamos seguir o mesmo caminho, o mesmo curso que nossos irmãos antepassados seguiram. Aqui o Senhor está nos trazendo um alerta, que aqui aqueles irmãos estiveram sobre a nuvem, todos passaram pelo mar e todos passaram sob a nuvem, tendo sido todos batizados na nuvem, tanto na nuvem como no mar, porque Moisés os levava, os dirigia pelo deserto. Aqui Deus está dizendo que todos eles comeram de um mesmo manjar espiritual, ou seja, Moisés pregou a palavra de Deus para todos. O povo ouviu juntamente a palavra de Deus. Moisés, servo do Deus vivo, foi chamado, escolhido, separado por Deus, levantado por Deus para liderar o povo e tirar o povo das mãos do Egito, das mãos de Faraó, da servidão do Egito, e atravessar o Mar Vermelho, atravessar com o povo do outro lado para a terra de Canaã, terra onde manava leite e mel, aonde o povo ali seria farto das delícias que Deus tinha prometido ao povo. Então ali Moisés, guiando o povo, pregava, ministrava a palavra de Deus para todos igualmente. Então todos comiam da mesma comida espiritual e bebiam da mesma bebida espiritual, que era Cristo Jesus.
Por quê? Porque Moisés já pregava a respeito das leis, já pregava a respeito do caminho, já pregava a respeito da palavra, já pregava a respeito das leis de Deus. Moisés já ensinava o caminho para o povo, já alertava o povo a que seguisse a Deus e não seguisse aos ídolos do Egito. Moisés ali já mostrou ao povo a diferença em servir a Deus e servir aos ídolos. Aí o Senhor ainda vem dizendo que, entretanto, naquele momento, junto com aquele povo, Deus ali não se agradou da maioria deles. Por que que Deus não se agradou da maioria do povo? Porque Deus chamou Moisés para o Monte Sinai, para que estivesse lá por 40 dias ou 40 noites, não sei quanto tempo ele ficou lá. Ele foi 2 vezes para o monte. Deus então entregou tábuas da lei, mandamentos, regras celestiais a Moisés, e enquanto Moisés esteve no monte orando, o povo embaixo começou a querer e desejar servir a deuses que serviam no Egito. A idolatria estava no coração do povo. Eles ainda não estavam libertos da idolatria. Eles ainda não estavam libertos da adoração a ídolos. E eles começaram ali a se reunir e começaram ali a protestar e a questionar. E a Bíblia vai dizer, não está nesse texto, mas uns textos mais atrás ou adiante, que o povo, já questionando Arão e Miriam, começaram a pressionar os irmãos de Moisés para que então eles fizessem um ídolo de ouro, um bezerro de ouro para adorar. E a Bíblia vai dizer, meus amados, que todo o povo se reuniram, Miriam e Arão, e tiraram de todo o povo as joias, os pertences, as coisas caras de valor que Deus os tinha permitido tirar do Egito como pagamento do tempo que eles estiveram sendo escravos para Faraó. Deus permitiu que eles levassem aquelas joias, Deus permitiu que eles levassem ouro e prata em quantidade suficiente para que eles pudessem se manterem quando chegassem na terra de Canaã. Mas o povo, não satisfeito e descontente com Moisés, porque Moisés estava no monte conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus, ouvindo as instruções que Deus estava lhe dando para que passasse ao povo. O povo não tendo paciência para esperar Moisés retornar com a palavra de Deus, quiseram então formar um bezerro de ouro e fizeram. Tiraram suas alianças, seus braceletes, seus pendentes de ouro e de prata, fizeram no fogo, derreteram e formaram ali um bezerro de ouro e adoraram. Então aqui a Bíblia vai dizer, onde nós estamos lendo, no texto de 1 Coríntios 10, que Deus não se agradou de grande parte da maioria deles, razão pela qual eles ficaram prostrados no deserto. Esses dos quais Deus não se agradou, morreram no deserto, nem entraram na terra de Canaã, nem puderam entrar na terra de Canaã. Por quê? Porque deixaram a idolatria apodrecer seus corações, apodrecer as suas mentes e não entraram na visão espiritual de Deus, não entraram nos ensinamentos de Deus, não entraram na palavra, não aceitaram a correção, não aceitaram a palavra onde Moisés estava ministrando, a mesma palavra e o mesmo alimento todos os dias, não aceitaram. Então Deus não se agradou de muitos deles, da grande maioria deles, razão pela qual muitos ficaram lá, prostrados no deserto, perderam a vida. Aí o Senhor vem nos alertar que estas coisas ficaram escritas como exemplo para nós, a fim de que nós também não venhamos cobiçar as coisas más que eles cobiçaram. Deus deixa essa palavra para nós como um alerta para que nós não venhamos também agir como agiu o povo no deserto, que nós não venhamos deixar de olhar para Deus, olhar para a sua palavra, para dar uma olhadinha nas estátuas, uma olhadinha nos ídolos, para que nós não venhamos ter ídolos no lugar de Deus, que muitas vezes não é nem uma estátua, mas é até mesmo algo que você possui, algo que você comprou, algo que você conquistou, algo que você almejou e você conseguiu porque Deus lhe deu, e agora você idolatra aquilo, colocou num pedestal e aquilo vale mais do que Deus para você. E Deus está dizendo que é para nós não carregarmos, não trazermos para nós a mesma
o mesmo exemplo que eles tiveram. Deus deixou essa palavra para nós como um alerta, né, meus amados? Para que nós não venhamos cobiçar as coisas más que eles cobiçaram. Deus diz para nós não nos fazermos idólatras, como muitos deles fizeram. Nós não podemos idolatrar nada, nada se põe no lugar de Deus, porque o primeiro mandamento de Deus, que Deus deu naquele dia para Moisés no Monte Sinai, o que estava escrito naquelas tábuas da lei, era aquilo que Deus deseja que eu e você façamos até hoje. O que aquele povo deveria de fazer e o que nós devemos de fazer. Então são regras que não mudam. A lei de Deus não muda. As regras de Deus não mudam para nós. Quem muda são os homens, as leis de Deus. Os homens mudam as leis de Deus. Os homens mudam as regras de Deus. Deus não muda as suas leis, Deus não muda as suas regras. E a primeira lei que Deus colocou lá é que nós deveríamos amar a Ele acima de todas as coisas. Estava escrito, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, não menor do que esse, deveria de ser amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, esses dois primeiros mandamentos, essas duas primeiras regras são essenciais na vida daquele que quer seguir a Deus. Deus deixou esse exemplo para nós. Aí ele diz para nós não nos fazer idólatras como muitos deles fizeram. Aí ele também vem dizer que o povo naquela época, depois de ter feito esse bezerro de ouro e adorado, sentou, bebeu, comeu e se divertiu, adorando um bezerro de ouro, adorando uma estátua, idolatrando uma estátua, um deus pagão. E Deus irou-se com aquele povo, ficou irado. Então Deus diz para nós não praticarmos esse tipo de imoralidade, como muitos deles fizeram e caíram naquele mesmo dia. Todos aqueles que fizeram isso, que adoraram o bezerro de ouro, todos aqueles que banquetearam, que festejaram e que se divertiram e que adoraram aquele Deus pagão, caíram todos num só dia, 23 mil. Aleluia. Então Deus ele nos traz para um conserto, Deus ele nos traz para uma advertência, porque ele nos ama. Qual o pai que ama o seu filho, que vai ver o filho caindo num penhadeiro, num despenhadeiro, num penhasco e não vai puxar este filho de volta? Assim Deus tem feito comigo e com você. Ele diz assim ainda mais para nós, que nós não devemos pôr Deus à prova. E quantas pessoas hoje, qualquer coisinha estão desafiando a Deus. Tem até ensinamentos que dizem assim, ai, desafia Deus, coloca Deus na parede, coloca Deus na prova, faz prova com Deus para você ver se não vai dar certo. Tu acha que eu estou mentindo? Faz prova com Deus. Amados, o Senhor nos dá uma única oportunidade de fazermos prova com Ele, que está lá em Malaquias 3. Lá sim ele diz que devemos devolver, levar os dízimos à casa do tesouro, e aí sim fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênçãos sem medida sobre vós. É a única vez que eu vejo Deus mandando o povo dele fazer prova. Fora isso, eu não vejo Deus mandando o homem desafiar a ele. Se o homem desafiar Deus, é por conta e risco dele próprio. Então Deus está dizendo aqui para nós mesmos, para nós e para aquele tempo, para aquele povo, mas é para nós hoje, que Deus está dizendo para nós não colocar Deus à prova. Mas tem muito ensinamento por aí que está mandando a gente colocar Deus na prova, Deus na parede, desafiar Deus. Quem é o homem para pôr Deus à prova? Quem é o homem para desafiar a Deus? Quem é o homem para fazer prova com Deus? Simples, pó, estrutura pó, feita do pó. Quem é o homem? Então o Senhor hoje está nos trazendo para um conserto, para uma reflexão, porque ele disse que aqueles que colocaram a Deus à prova pereceram pelas serpentes. As serpentes atacaram aqueles que colocaram Deus à prova naquele dia. Aqueles que desafiaram a Deus foram mordidos pelas serpentes venenosas que havia no deserto.
Aqui o Senhor também nos vem trazendo que nós não devemos murmurar. O que é a murmuração nos dias de hoje? A murmuração nos dias de hoje é que nós nunca estamos satisfeitos com nada. Deus manda chuva, nós reclamamos da chuva. Deus manda sol, nós reclamamos do sol. Deus manda vento, o vento está muito frio. Deus não sopra nada de vento, mas está muito quente, está muito abafado. Então isso são murmurações. Deus manda o alimento, é fartura demais. Deus reprime, retém o alimento. Tô passando fome, tô passando necessidade. Então isso são as murmurações. Deus dá saúde, não agradece. Aí quando vem a doença, tá no fundo de uma cama, aí reclama, resmunga e atribui tudo a Deus. Então isso são reclamações, murmurações, que Deus não se agrada. E no deserto o povo murmurou. O povo disse assim: tu trouxeste, olha o que o povo falou para Moisés, tu nos tiraste do Egito, nos trouxeste pro deserto para nós morrer de fome e de sede, Moisés? Porque Deus mandava maná todo dia para o povo. Todo dia eles acordavam pela manhã, lá estava o maná que vinha do céu. Sabe o que eles falaram para Moisés? Estamos fartos de comer maná, queremos carne. Lá no Egito nós tínhamos legume. Lá no Egito nós comíamos das porções do rei. Agora aqui nós temos que comer maná todos os dias. Reclamação, murmuração. Povo que não sabia agradar a Deus. Povo que não sabia chegar em Deus e fazer uma oração de agradecimento. Murmuração, reclamação. Povo ingrato. E assim Deus diz para nós que nós não venhamos a ser como eles, não venhamos murmurar, porque aqueles que murmuraram, foram destruídos pelo exterminador, exterminou aqueles que murmuravam. Deus de misericórdia. Então o Pai fala para nós que essas coisas vieram para nós como exemplo e foram deixadas escritas aqui como advertência nossa, para que nós não venhamos agir como agiram os nossos irmãos do passado. Amém, meus amados? Amém, minhas amadas? Eu sei que a palavra hoje foi um tanto quanto pesada, um tanto quanto forte, mas como eu falei do início, eu falo novamente. A palavra do Senhor, ela tem que ser ouvida pelo Espírito de Deus. Nós temos que ter um ouvido espiritual para recebermos a palavra. Deus, Ele nos ama. Ele é um Pai amoroso que nos ama, que se preocupa conosco, que nos cuida desde o momento em que acordamos até o momento que vamos dormir. Mas, como um Pai zeloso e cuidador, Ele também adverte seus filhos a que não façam coisas que vão os prejudicar, que não vão para a beirada do abismo, que não vão para a beira do poço, que não vão prejudicar as suas vidas. Então, o Pai aqui está alertando a mim e a você, que nós não venhamos ter as mesmas práticas que nossos irmãos do passado tiveram, mas que venhamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, fixos na cruz de Jesus, aonde ali foi comprado a nossa vida a preço de sangue, aonde ali o nosso Senhor Jesus Cristo verteu todo o seu sangue naquela cruz, por mim e por você, para que nós hoje tenhamos vida e vida em abundância, que nós hoje possamos desfrutar das bênçãos espirituais e também naturais que Deus deixou para nós. Nós não precisamos fazer como nossos irmãos do passado. Nós não precisamos ter as práticas que eles tiveram, porque nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós todos os dias da nossa vida, que estende a sua mão para nós todos os dias. A palavra dele vai dizer no livro de Isaías 59 que a sua mão não está encolhida e nem o seu ouvido está agravado, para que ele não possa nos ouvir e nos atender. Mas o que nos separa dele são as transgressões e as iniquidades que cometemos. É por isso que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida e nós não sabemos por quê. Mas eu estou buscando, eu estou na presença, eu estou fazendo a vontade. Nem sempre nós estamos fazendo tudo que agrada a Deus. O povo aqui se iludia, o povo aqui se enganava, achando que estava seguindo a Deus, porque estavam com Moisés, achavam que Moisés tinha poder de salvá-los. Não, Moisés não tinha poder de salvá-los. A única coisa que Moisés tinha era servir a Deus e levar a eles a verdade, coisa que muitos deles não queriam. Moisés era um servo de Deus que tinha defeitos e falhas como eu e você temos, mas ele tinha algo diferente com ele. Ele tinha no coração amor e temor a Deus e ele obedecia a Deus. Ele era obediente à palavra de Deus. Por isso que ele era amigo de Deus, por isso que Deus era amigo dele, por isso que Deus conversava com Moisés no monte.
E hoje em dia, muitas vezes, as pessoas estão agindo da mesma forma. Muitos não querem mais ouvir a palavra que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que salva. Não querem mais ouvir aquele evangelho simples e genuíno que é pregado. Eles querem saber de abundância, como o povo queria no deserto. Não queria mais maná, já queria cordonizes. Já começaram a reclamar e murmurar. Assim os povos hoje em dia estão. Assim o povo de Deus está. Amados, não é o povo lá de fora, não. É o povo de Deus que está agindo desta forma. Querendo reclamações, murmurações, querendo mais de Deus a cada dia. Deus manda chuva, quer sol. Deus manda sol, quer chuva. Deus manda vento, quer que pare o vento. Deus manda parar o vento, quer que volte o vento. O povo está descontente, não sabe o que quer, e Deus manda nos dizer no dia de hoje, nos adverte, que não sejamos como foram aqueles irmãos do passado, que não venhamos agir como eles agiram, porque assim como Deus os castigou naquele tempo, assim como a mão de Deus foi pesada sobre eles naquele tempo, ela pode também ser pesada sobre nós, se nós não agirmos de acordo com a vontade de Deus. Aqui a palavra vai continuar dizendo, para nós concluirmos e orarmos, que não sobreveio tentação que não fosse humana sobre nós. Não tem uma tentação que não venha sobre nós, que não venha na carne. A tentação não vem no espírito, ela vem na carne. Por isso que ela vem no ser, na pessoa que nós somos. Mas Deus, Ele é maior do que toda a tentação que eu e você passarmos nessa terra. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi tentado. 40 dias e 40 noites jejuando no deserto, Satanás veio até ele e o tentou. Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado ali. Mas mesmo quando ele passou 40 dias e 40 noites sem comer, ele não pecou contra Deus. Ele não se deixou levar pela tentação do inimigo. Então Deus diz que não sobrevém sobre nós tentação que não seja humana. Mas Deus é fiel para não permitir que venhamos ser tentados além das nossas forças. Então quando vem uma tentação, Deus já preparou o escape para nós. Deus já preparou a força para nós resistir. E aonde que está essa força? Na palavra dele. Aonde que eu encontro essa força, missionária Maria Arruda? Na palavra de Deus, meu querido. Na palavra de Deus, minha querida. Se você está cheio da palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Aleluia. Se o teu coração está cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, o inimigo vai estar perto de ti, vai chegar em você e você vai levar a palavra de Deus para ele, ele vai bater em retirada, porque foi assim que Jesus lá no deserto venceu Satanás, foi pela palavra de Deus. Satanás usou a palavra de Deus para acusá-lo, para tentar enganá-lo, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, com a mesma palavra, expulsou Satanás de diante dele, repreendeu Satanás de perto dele. Assim, se você está na palavra, você pode repreender a tentação, você pode repreender aquele mal, aquela tentação que vem contra você. Amém? Quem está entendendo até aqui? E ele diz que proverá um livramento. Deus vai prover um livramento quando você abrir a sua boca e falar da palavra, falar do caminho, falar da presença. Quando você não fizer como fizeram os irmãos do passado. Quando você realmente for a diferença. Quando você realmente fizer a diferença. Quando você disser, não, aqui não, Satanás, porque está escrito isso e isso na palavra. Como Jesus disse, quando Satanás disse para ele, se tu tiveres fome, faça com que essas pedras se transformem em pães. O que é que Jesus respondeu a ele? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele repreendeu Satanás pela palavra. Quando você tem a palavra, você não se deixa levar pela tentação do inimigo. Você não fica envergonhado, você não fica ali prostrado para o inimigo, mas você sabe que você tem um Deus que vai agir. E quando você faz isso, a palavra de Deus vai dizer que ele te dá livramento. Ele proverá livramento para você, de sorte que você possa suportar. Você vai suportar aquela tentação, você não vai cair naquela cilada, você não vai cair naquela armadilha, porque Deus vai te dar livramento. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Amém, meu amado? Essa é a palavra que Deus tem para nosso coração nesse dia, para nossa vida no dia de hoje. Se você recebe essa palavra nessa manhã, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você feche os teus olhos nesse momento, abra a sua mão direita e coloque sobre o seu coração e curve a sua cabeça.
E ore comigo nesta manhã, meu amado. Ore comigo, minha amada. Abra o verbo para Deus, abra o coração para Deus. Ele quer ouvir a sua voz. Não vá pela minha oração, mas faça a tua oração neste momento. Amado Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nós estamos entrando na tua presença nesta manhã, meu Deus, de terça-feira. E nós estamos aqui, meu Pai, de segunda-feira, perdão. E nós estamos aqui, meu Pai, para te buscar, para te glorificar, para te exaltar, para dizer que tu és grande, para dizer que tu és poderoso, que tu estás acima de tudo e de todas as coisas, que tu és o Deus que nos sustenta, que tu és o Deus que nos fortalece, que nós precisamos de ti todos os momentos, todos os instantes, que nós não podemos viver sem ti. Papai, que o Senhor venha nos livrar das tentações do inimigo, que o Senhor venha nos livrar das tentações do diabo, que o Senhor venha repreender esse inimigo que vem contra nós, porque a tua palavra diz que não nos sobrevém tentação que não seja humana, vem sobre a nossa carne. Então nos fortalece o espírito pela tua palavra, para que quando nós estivermos com o nosso espírito fortalecido, a palavra de Deus nos ajudar na nossa defesa e em nome de Jesus o inimigo for repreendido da nossa vida. Pai, que nós não venhamos ser usados como foram os nossos irmãos do passado, aonde ali eles se deixaram levar pelas tentações, eles não resistiram às tentações, e a tua palavra diz que num só dia caíram 23.000 daqueles irmãos, porque não prestaram atenção, não deram ouvidos à voz do Senhor e fizeram para eles ídolos para adorar. Que nós não venhamos ser como eles, idólatras, que nós não venhamos ser como eles, murmuradores, que nós não venhamos colocar o seu amor e a sua palavra e o seu poder à prova, mas que nós venhamos confiar no Senhor de olhos fechados, sabendo que nós temos um Deus que abriu o mar vermelho para que o povo atravessasse a seco, um Deus que colocou o seu povo amado e estimado numa terra que mana leite e mel, um Deus que vem guardando a nossa vida até os dias de hoje, que vem suprindo as nossas necessidades até o dia de hoje, um Deus que tem nos dado cura, que tem nos dado restauração, um Deus que tem nos dado libertação, um Deus que tem nos dado livramento, um Deus que tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família, que tem nos carregado no colo, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus zeloso pelo seu povo e pela sua nação, pelos seus escolhidos. Pai, este irmão e esta irmã que ora comigo nesta manhã, Deus, em nome de Jesus, recebe a oração dele, recebe a oração dela, abençoa ele, abençoa ela, cuida dele, cuida dela. Se vier a tentação contra ele, contra ela, ajuda ela a resistir, que eles não venham cair na tentação do inimigo, mas que eles possam se manter firmes na tua palavra, que eles possam ter a palavra do Senhor para repreender o inimigo, assim como naquele dia no deserto o Senhor repreendeu Satanás. Ah, Santo Deus de poder, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento, por essa oportunidade e te glorificamos e te exaltamos e te agradecemos, meu Pai. E assim entregamos essa oração em tuas mãos e te damos graça, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Muito obrigada. Que seja feita a tua vontade na minha vida e na vida dos meus amados que comigo oram nesta manhã, os meus irmãos amados em Cristo Jesus. Que assim seja, papai, para a glória do Senhor. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.